Boa tarde, galera. Hoje, sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021, mais um vídeo aí do canal Milton Silva Filósofo, tá? Hoje fazendo mais um vídeo aí para discutirmos a conjuntura política do país e os últimos acontecimentos das últimas 24 horas que foram intensas, né? Tivemos depoimento na CPI, tivemos bate-boca, pedido aí de quebra de sigilo, do deputado, do líder do governo na Câmara, enfim, né? Uma série de coisas. Logo pela manhã tivemos aí, né? Uma operação da Polícia Federal contra o cantor Sérgio Reis e um deputado aí que estão sendo, segundo, né, as denúncias do Ministério Público, da PGR e com autorização do STF, causadores de tumulto, né, de agirem contra os princípios democráticos. Isso é um tema que nós temos que discutir. Nós vivemos em uma democracia e, como a maioria das pessoas que acompanham o canal sabem, né, a democracia significa poder do povo. Porém, quando nós falamos em democracia, não quer dizer que na democracia nós agimos como queremos. A democracia, como diz Reinaldo Azevedo, né, não é o regime em que tudo pode, é o regime que nós fazemos aquilo que é permitido, ou seja, colocando aqui, né, a ideia de Kant, a democracia é o regime que nós agimos de acordo com o que se deve, fazemos o que se deve, né? É uma espécie de ética do dever. Nós devemos agir de acordo com as leis do país, com a Constituição, né? Montesquieu, já lá no seu livro do Espírito das Leis, faz a separação dos três poderes para evitarmos abusos, autoritarismos, né? Evitarmos aí que os governantes possam fazer leis, possam executar leis e julgar as próprias leis que fizeram, né? Então é importante dentro de um regime democrático que exista aí a separação dos três poderes para que esses poderes possam agir, como eu disse no vídeo de ontem, de forma autônoma, tá? Que possam agir aí de acordo com os princípios democráticos. Caso contrário, nós estaremos aí vivendo uma tirania ou ditadura, tá? Toda ditadura, seja ela de esquerda, seja ela de direita, é um mal, é um retrocesso, é algo que nós não devemos permitir. E também não devemos agir num regime democrático supondo que ele permite tudo, que nós temos liberdade de expressão para ofendermos as pessoas, para aí propagarmos mentira. Se eu vier aqui e dizer que determinado remédio vai curar determinada doença, eu devo ser punido, porque eu não tenho embasamento científico a respeito disso. Então, quando se propagam fake news a respeito aí de remédios milagrosos, de curas milagrosas, né, quando se denuncia aí, né, supostas alterações e fraudes nas urnas eletrônicas e eu não tenho provas, eu estou cometendo um crime contra o Estado, contra a legislação, contra o Supremo Tribunal Eleitoral, né? Então, contra o Supremo Tribunal Federal, quando eu faço aí acusações indevidas aos membros, quando eu faço acusações indevidas às pessoas, né? Eu tenho que arcar com aquilo que eu falo. Então, num regime democrático, nós temos a liberdade, porém essa liberdade é restrita mediante as leis. Essas leis, né, foram discutidas ao longo da história humana, foram elaboradas lá nos contratos sociais, né, dos teóricos liberais que estudaram a história humana e viram que em determinado momento os homens, a sociedade, né, resolveu estabelecer um contrato social para que nós possamos aí viver em sociedade de forma plena, nós possamos viver em sociedade de forma justa, né? Estabelecendo aí limites para as nossas ações. Quando um sujeito faz vídeos com armas em mãos, ameaçando aí, né, se não tiver voto impresso, se não tiver o impeachment de determinados membros do governo, nós vamos quebrar tudo, ele
comete um crime de ameaça à estabilidade dos poderes, e aí deve ser sim punido, né? Eu não posso, por exemplo, chegar em sala de aula e falar tudo o que eu quero. Eu não posso, nos meus vídeos que publico aulas, falar coisas que eu quero. Eu devo falar coisas que estão dentro do meu plano de aula. Tá? Então, e nesses vídeos que eu faço aqui sobre política também não posso ofender a honra de ninguém, não posso difamar ninguém. Então, a partir do momento que eu pratico esta prática, né, eu estou cometendo crimes e a lei vai me punir. Então, eu preciso entender que numa democracia existem limites, que a liberdade não é plena. A liberdade não pode ir além do limite. Ou seja, quem é o limite? O outro. O meu parâmetro é sempre o outro. Tá? Então, nós precisamos entender isso, precisamos compreender isso para que possamos construir aí uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais honesta, que entenda, tá, que nós devemos ter o compromisso de respeito às instituições. Todas elas, né? As instituições foram criadas para organizar a sociedade e, portanto, elas devem ser respeitadas. Nós podemos contrariá-las, nós podemos debater se determinado juiz votou de acordo com a Constituição, criticá-los, mas sem ofensas, sem ameaças, sem quebra-quebra, sem dano ao patrimônio público, sem dano ao patrimônio privado, porque caso façamos ações desse tipo, a lei virá com seu rigor e deve punir, sim, quem age de forma indevida, tá? Então, é importante compreendermos tudo isso e fazer uma sociedade melhor, uma sociedade igualitária, tá? Então, vamos aí, galera, buscar entender que a democracia é o regime que nós fazemos aquilo que se deve, que o outro tem tanto direito quanto eu e que eu devo respeitar as instituições. Um abraço e até o próximo vídeo.